Muito bem, então a primeira pergunta que eu selecionei é a seguinte: o coração do feto é diferente ou não? Sim, o coração do feto é diferente. Na verdade, não é o coração do feto especificamente que é diferente. É a circulação do feto que é diferente. Ele tem 3 estruturas próprias que fazem com que a circulação fetal seja completamente particular e muito necessária para o crescimento do feto. Vamos lá. Então a gente tem 3 estruturas próprias da circulação fetal que a tornam particular. Quais são elas? O ducto venoso, o forame oval e o canal arterial. Muito bem. O ducto venoso é a primeira dessas estruturas. Vamos pensar o seguinte: a circulação do feto, ela tem um papel. Ela tem que levar o oxigênio mais concentrado possível para os órgãos que mais precisam dele, entre aspas, mais nobres, talvez, mas os que mais precisam ali na vida intrauterina, o cérebro e o próprio coração, as coronárias. Como é que eu vou conseguir levar mais oxigênio para essas estruturas, para estes órgãos? Muito bem. Lembra que o pulmão do feto não está oxigenando o feto. Não. Quem oxigena o feto, quem traz o oxigênio é o sangue vindo da placenta. Então ele vem ali pelos vasos umbilicais, pela veia umbilical. Então me acompanha aqui, imagina esse desenho junto comigo. Então ele vem pela veia umbilical e ele vai desembocar onde? Já na veia cava inferior do feto. Sim, só que isso não acontece antes desse sangue passar pelo fígado. Olha só, eu gostaria muito que o sangue viesse direto para a cava inferior, mas ele primeiro vai para o fígado. Então, se todo o sangue vindo da veia umbilical fosse para o fígado, eu teria já no fígado um consumo desse oxigênio. Será que não dá para uma parte desse sangue ir realmente direto para a cava inferior? Dá, através do ducto venoso. Então, o ducto venoso é um atalho, é uma outra via que o vaso umbilical vai ter de opção. Então, é como se fosse uma bifurcação. 50% do sangue vai para o fígado, para depois voltar para a cava, e 50% vai direto para a cava, de forma que esse sangue, entre aspas, não teve seu oxigênio consumido de maneira nenhuma, ou quase isso. Assim, a veia cava inferior já traz um sangue um pouco melhor oxigenado. A veia cava inferior vai desembocar onde? Acompanha comigo, imagina esse desenho. Vai desembocar no átrio direito. O átrio direito, o fluxo natural é pela tricúspide para o ventrículo direito. Só que esse sangue que vem da cava inferior, por uma questão anatômica, como se fosse um mecanismo de correntes na água do mar, esse fluxo que vem da cava inferior, lembra, com o sangue mais oxigenado possível, ele não vai basicamente passar através da tricúspide para o ventrículo direito. Não, ele vai passar do átrio direito através do forame oval para o átrio esquerdo. Então, já falei do ducto venoso, o forame oval é a segunda estrutura própria da circulação fetal que vai ajudar nesse mecanismo, nesse fluxo. Então o sangue vem o mais oxigenado possível, entra no átrio direito e através do forame oval ele passa do átrio direito para o átrio esquerdo. Imagina que o forame oval é como se fosse um basculhante, que ele abre só para um lado. Quando você aumenta a pressão no átrio direito, que está alta na vida intraútero, na vida fetal, quando você consegue tem um aumento da pressão no átrio direito, ela abre essa porta que é o forame oval, jogando sangue do átrio direito para o átrio esquerdo. A gente vai ver que quando a criança nasce, o aumento da pressão do átrio esquerdo empurra essa porta como se fosse um basculhante para o outro lado, só que ela fecha. Ela não abre para o outro lado. Imagina um basculhante lá no seu banheiro, ele abre para fora, mas quando você fecha, ele não volta e abre para a parte interna do banheiro. Então, para dentro. Então ele abre para fora e quando você vem com ele de volta, ele fecha. Então é isso que acontece com o forame oval. Ele vai abrir
do átrio direito para o átrio esquerdo. Mas se a pressão aumentar no átrio esquerdo, e isso aumenta na vida neonatal, o forame oval vai fechar. Mas voltando na circulação fetal, usei o ducto venoso para manter esse sangue mais oxigenado. Esse sangue chegou no átrio direito e do átrio direito passou através do forame oval para o átrio esquerdo. Daí para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral e daí para a aorta, cérebro, o próprio coração, pelas coronárias, um sangue mais oxigenado possível. Agora vamos imaginar a veia cava superior trazendo sangue dos membros superiores, da cabeça, pescoço, a veia cava superior trazendo esse sangue que teve seu oxigênio consumido. Um sangue venoso voltando pela cava superior e entrando no átrio direito. Por questões anatômicas, como se fosse um mecanismo de corrente, esse sangue desce para o ventrículo direito, do átrio direito para o ventrículo direito, através da válvula tricúspide. Vem imaginando comigo isso. E ele vai subir pela pulmonar. Só que eu volto naquilo que eu falei no início. O pulmão do feto não é responsável pela oxigenação do feto. E ao contrário do que a gente vê na vida a partir do nascimento, quando o pulmão tem que dar conta da oxigenação de todo o sangue, aqui não. O oxigênio que circula para o recém-nascido veio da mãe através da placenta. Para o feto, melhor dizendo. Então não há esse papel do pulmão em oxigenar o sangue. Esse sangue que está indo pela pulmonar, ele não precisa ir todo para o pulmão. E de fato isso não acontece. Primeiro, porque o vaso pulmonar, na vida fetal, e depois também, mas na vida fetal, lembra que o vaso pulmonar ele é muito sensível à hipóxia. Uma hipóxia faz o vaso pulmonar contrair excessivamente, ele fica constricto, de maneira que o sangue tem dificuldade de subir do ventrículo direito para o vaso pulmonar. Mas ele faria isso. O ventrículo direito ficaria hipertrófico e até fica um pouco, para vencer essa resistência, já que o vaso pulmonar está fechado ou quase fechado, às custas da hipóxia, que é o ambiente intrauterino. Só que tem uma outra passagem, um outro atalho, que é o canal arterial. Então, as três estruturas próprias da circulação fetal. Vamos lembrar? Vamos lembrar. Ducto venoso, forame oval e canal arterial. Muito bem. O canal arterial comunica, como diz o nome, artérias. As duas principais, pulmonar e aorta. Então, o sangue tem dificuldade de subir pela artéria pulmonar, visto que ela está constricta. E há um outro caminho com uma pressão menor ao longo daquele caminho, de maneira que o sangue flui com facilidade por ali. Então o sangue sai do ventrículo direito, começa a subir pela pulmonar, mas rapidamente encontra uma saída de menor pressão, que é o canal arterial. E ele flui pelo canal arterial para a aorta. Pegando a aorta ali a nível da aorta torácica, então mistura esse sangue. Lembra que esse sangue veio lá da cava superior, átrio direito, ventrículo direito, pulmonar, desviou pelo canal, pegou a aorta ali na aorta torácica e descendo. E aí mistura-se um sangue menor oxigenado por ali, menos oxigenado por ali. De maneira que a oxigenação que vai pela aorta para abdômen, membros inferiores, é menor do que a que vai para cérebro, por exemplo. Então a gente atingiu o nosso objetivo de fornecer oxigênio em maior quantidade para o sistema nervoso central. Olha que interessante como isso é bem bolado, né? Quem é que será que bolou isso? Quem sabe? A gente sabe, mas tudo bem. Deus nos ajudou nessa, né? Um desenho perfeito. Um desenho perfeito. Então a gente tem essas três estruturas funcionando. E tem um detalhe, só 10% do sangue que sai do ventrículo direito realmente chegará no pulmão na fase fetal. E aí tudo bem, está montado essa circulação do feto. Perfeito. A criança nasce, agora ela tem que dar conta da sua própria circulação, da sua própria oxigenação. Como é que isso vai acontecer? Essas três estruturas vão desaparecer. De que forma? Quando liga-se o cordão umbilical, o fluxo de sangue pela veia umbilical vai desaparecer. A criança nasceu,
Cortou o cordão, já era o momento. Parou o fluxo pela veia umbilical, parou o fluxo pelo ducto venoso, ele fecha, pelo menos do ponto de vista funcional, imediatamente após o nascimento. A criança nasceu, ela respira agora por conta própria, abre os pulmões. A sua oxigenação, ela sai do meio intrauterino, que tem uma oxigenação menor, para o meio externo, rico em oxigênio, comparado ao ambiente intrauterino. Aquele oxigênio abundante faz com que a PaO2 suba e o vaso pulmonar dilate. Lembra que ele é sensível ao oxigênio? Ele contrai na hipóxia, mas ele dilata quando eu tenho oferta de oxigênio. O fluxo de sangue pela pulmonar começa a aumentar muito. O sangue vai para a artéria pulmonar, volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Olha a pressão no átrio esquerdo aumentando, já que o volume do átrio esquerdo agora vai ser bem maior. Lembra disso, se o volume de sangue pela pulmonar está maior, o volume de sangue que volta para o átrio esquerdo também aumenta. Aumentou a pressão no átrio esquerdo. Lembra lá daquele basculhante? Do forame oval, que estava abrindo? Aumentou a pressão no átrio esquerdo, ele, fecha. Fechou o forame oval. Isso já nas primeiras horas de vida. E o canal arterial também precisa fechar? Também precisa. Porque se eu deixar ele aberto, inclusive existe uma cardiopatia com esse nome, a persistência do canal arterial aberto. Ele precisa fechar, porque senão a pressão na aorta sobe depois do nascimento, a na pulmonar cai, eu teria um fluxo da aorta para a pulmonar, um hiperfluxo pulmonar que não é algo desejável. Então ele tem que fechar. Entre 10 e 15 horas de vida, como é que fecha esse canal arterial? Ele não tem uma tampa, ele não tem uma porta, ele não tem uma válvula. Ele fecha por... O canal arterial fecha por vasoconstricção. E o que faz esse vaso contrair? O que faz ele contrair é a PaO2 mais alta. Quando a PaO2 atinge 50, ele contrai. E vai contraindo, até que entre 10 e 15 horas eu já tenho um fechamento funcional do canal arterial. Pronto. No primeiro dia de vida, a circulação fetal passou a ser a circulação neonatal, que será a que a gente tem ao longo da vida. Muito bem. Assim são as estruturas da circulação fetal que permitem que o feto tenha coração e cérebro como órgãos preferenciais para receber mais oxigênio. Muito bem feito. Então, entendendo a circulação fetal, eu sempre recomendo que antes de estudar cardiopatia congênita, você faça um preâmbulo, um prólogo. Aquele prefáciozinho. O que é? É estudar a circulação fetal. Entenda a circulação fetal, isso te facilita no estudo das cardiopatias congênitas.